Será que realmente agora, meus companheiros e minhas companheiras, é o fim do marketing digital, é fim dos afiliados, é fim de tudo aquilo que a gente conhece de estratégias dentro desse mundo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vamos embora. Fala, meu lindo, e fala, minha linda. Quem tá na voz aqui é o Alon, onde toda santa segunda-feira a gente tem que sim tá aqui juntos para falar do que tá rolando no mundão digital. E o tema hoje é muito importante para mim e para você que trabalha no mundo digital, que é um artigo específico que fala que a inteligência artificial ameaça mais de 32 mil empregos em agências de publicidade daqui a 7 anos, ou seja, estamos em 2023, então em até 2030 é possível que muitos empregos que existem dentro das agências de publicidade pode sumir, né, deixar de existir, né? E o que a gente hoje como afiliado muitas das vezes fazem são funções que existem dentro de uma agência de publicidade, seja os anúncios, seja a construção de criativos, seja até mesmo construção de copies, né, para que a gente consiga desenvolver estratégias de comunicação ali através da escrita, né, para que seja cheia de gatilhos mentais. Mas por que isso é importante para a gente como afiliado e por que isso chama muita atenção, né, para quem vive nesse mundo? Porque é assim, no meu ponto de vista, existem vários tipos de empregos que antes, né, para quem aí tem sua faixa de 25 a 30 anos, sabia que existia e que hoje não existem mais, né? Por exemplo, existia o datilógrafo, né? Era uma pessoa que tinha somente sua função de digitar aquilo que as pessoas queriam que fossem digitadas através de uma máquina muito semelhante, né, ao computador e o teclado, vamos dizer assim, porque ele só tinha a função de digitar. Existia também telefonistas, né, onde uma pessoa que ficava por detrás de uma máquina gigante que só tinha a responsabilidade de conectar você com a pessoa que você tinha interesse de conversar. Então, por exemplo, você ligava e falava: alô, telefonista, eu quero que você me conecte com aquela pessoa X, e ela tinha essa função, né? E hoje nós, como afiliados, temos praticamente uma função muito semelhante de conectar pessoas com produtos específicos, mas é por isso que eu acho tão interessante a gente ficar um pouco ligado nesse tema. Esse artigo ele é muito bem embasado, além do mais, né, que é um artigo feito através de uma pesquisa pela Forrester, né? E para quem não conhece, a Forrester é uma das empresas que é responsáveis aí praticamente, uma empresa norte-americana que conhece tudo sobre a tecnologia, né? Desde 1983 essa empresa existe e ela entende o que é qual é o impacto da tecnologia, né, na vida das pessoas, né? Então ela vai acompanhando como é que está acontecendo, né, de forma mercadológica, né, o impacto da tecnologia tanto na questão da visão de emprego ou em também outros pontos. Então por isso que esse embasamento desse artigo ele chama muita atenção pra gente que é afiliado. E aí você pode falar assim: Alon, mas eu preciso entender um pouco mais porque isso é preocupante pra gente, né? Porque vamos ser sinceros que o que a gente faz hoje muitas das vezes, né, para quem também tem até sua intenção de abrir sua agência, né, digital, né, é uma questão muito de clique, né? Se a gente falar sobre realmente o Google Ads, muitas das vezes a gente está clicando em botõezinhos e a gente tem que ter a capacidade muito mais analítica também, né, de escolher um bom produto, vários outros tipos de temas. Mas se a gente falar sobre a ferramenta em si enxuta, ela é uma ferramenta muito bem de clique que não duvido muito que daqui a um tempo à frente ela pode sim tirar essa capacidade de nós como anunciantes que utilizam essa ferramenta para anúncios ser substituída por uma inteligência artificial, né? Então é uma coisa que eu acredito que pode se acontecer lá na frente. Mas além de tudo isso que eu tô falando aqui hoje, eu acredito que eu posso trazer também 4 ferramentas, né, que hoje são utilizada até pelo próprio afiliado, até mesmo para quem utiliza no mundo digital, porque muitas das vezes eu falo muito sobre voltado ao afiliado, mas como o tema ele é bem geralzão também, envolve outros tipos de estratégias que muitas das vezes pessoas utilizam para ganhar dinheiro na internet, como canais darks, vídeos específicos utilizando somente imagens, né? Então estratégias, né, que também pode ser utilizada por afiliados. Então eu acredito que o tema ele envolve tanto o afiliado como também aquela pessoa que trabalha no mundo digital com as suas funções em si dentro desse marketing, né? E também para quem tem a sua visão de abrir a sua agência, né? Que tem aquela visão de abrir
abrir sua agência. E para você, ó, eu só quero voltar aqui um pouquinho, que eu acho interessante sempre falar isso. E para você que nunca tinha assistido um vídeo aqui no canal, já deixa o seu curtir, deixa o seu like, para você sempre ficar antenado toda santa segunda-feira sobre um tema como esse, ou até mesmo sobre alguma coisa voltada para afiliado, porque eu acho importante, né, sobre a gente sempre ter conhecimento na nossa mão. E no finalzinho desse vídeo, você tem que assistir ele todo, porque no finalzinho desse vídeo eu vou trazer um próprio pensamento e uma ajuda também, né, do que eu acho, do que é que tá acontecendo nesse movimento e do que é o mais importante, né, qual é o diferencial, né, de uma pessoa que trabalha no mundo do marketing digital. Então fica até o finalzinho, porque isso aqui é importante para você entender, tá? Então quais são as 4 ferramentas hoje que eu acredito que ajuda muito o afiliado em vários tipos de pontos, ou até mesmo quem trabalha na gestão, né, de seus negócios digitais através de YouTube, redes sociais e assim sucessivamente, tá? O primeiro ponto a gente vai falar sobre a Sogen AI, né? Para quem não conhece, a Sogen AI é uma ferramenta também muito legal e bacana e específica, porque ela é uma ferramenta que oferece a criação de imagens artificiais, né? Ou seja, e também a questão é importante que ela só cria no modelo feminino, mas você pode chegar nesta ferramenta e pedir para que ela construa um modelo feminino específico, né? Por exemplo, aqui o site deles, eu só não vou construir aqui, abrir, né, fazer algo específico, porque senão vai demorar muito tempo, mas você pode entrar no site da Sogen AI, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e solicitar para que ela crie uma imagem modelo anime ou até um modelo padrão, né, assim, específico, tão gráfico parecido com o humano, né, com base na descrição das características que você descreve, para que essa inteligência artificial consiga trazer para você, né? Então isso é uma coisa bem interessante da Sogen e que muitas pessoas que trabalham com suas estratégias digitais para ganhar dinheiro com YouTube, com o TikTok, Instagram, né, utilizam, né, para construir aí, né, esse seu portfólio, né, de renda extra através do mundo digital. Além desta ferramenta, a gente também tem a DAWI, né, que eu acredito que se pronuncia assim, ou se for DAWI, vai ficar as duas formas de se falar, porque também é uma outra ferramenta desenvolvida pela própria OpenAI, né, que também a gente vai falar um pouco mais à frente, né, sobre o famoso ChatGPT, mas é uma ferramenta que também tem a característica da Sogen, que ela consegue construir imagens totalmente fotorrealísticas, né? Então a gente está falando de um avanço, galera, que a própria inteligência artificial consegue construir fotos totalmente realísticas. Eu acredito que vai demorar um pouco mais de tempo para ser tão real assim na carne e o osso, mas a gente percebe o quanto a inteligência artificial ela consegue retratar um mundo físico de uma forma totalmente surreal, né? Então é interessante a gente sempre estar ligado nessas movimentações da inteligência artificial, porque ela tende muito mesmo a substituir vários tipos de profissões e empregos, né? Então por isso que eu acredito que esse tema é importante a gente estar falando aqui hoje, né, dentro desse vídeo, dentro desse canal. Além da DAWI, também tem uma outra ferramenta muito mais conhecida, que é a ChatGPT, né? A gente não pode deixar de falar do ChatGPT ou ChatGPT, porque é a ferramenta que faz mais sucesso dentro do mundo dos afiliados e dos produtores digitais, porque muitas das vezes a pessoa fala assim: ah, eu posso entrar aqui no ChatGPT e vou construir o meu PLR para vender para alguém, ou posso fazer um produto específico utilizando somente esta ferramenta, né? Mas eu acredito que é muito interessante a gente ficar ligado nessas duas ferramentas, tanto a DAWI, que é esse aqui é o site específico dele, como a ChatGPT, porque a OpenAI ela é uma empresa de inteligência de machine learning. Para quem não entende esse termo, são ferramentas de inteligência artificial que vai aprender com o comportamento do humano, né? Então, se você acredita que você está entrando no ChatGPT para conseguir tirar uma informação dele, é muito mais contrário do que isso. Esta ferramenta ela está aprendendo com você e trazendo resposta e aprendendo novamente, né? Então, se você acreditar que você está tendo resposta, naquele breve momento, sim, você está tendo resposta. Mas ao mesmo tempo, você está ensinando a inteligência artificial a pensar como um humano, a pensar como a gente. E o que eu acho mais crítico de imaginar
é que como o ChatGPT ele chega a ser algo tão gigante, né, algo que já atinge o mundo inteiro, imagine o quanto essa ferramenta não já está aprendendo como pensar como a gente, né? Então eu acredito que isso é um ponto de vista muito bacana de às vezes a gente se aprofundar e imaginar que a gente está ensinando uma ferramenta a pensar como a gente, tá? Então, não menos importante, uma das últimas ferramentas também que eu acredito que é muito bacana e para quem não conhece é a Dream Studio. A Dream Studio também ela tem a mesma função tanto da DALL-E como também da SoulGen, que você descreve exatamente o que você quer dentro, né, da imagem em questão, né? Que por exemplo tem quando você entra no próprio site da Dream Studio, você já recebe aqui no prompt de comando um exemplo de o que você pode pedir para eles fazerem, né? Então traduzindo o que tem aqui escrito, né, é automaticamente, por exemplo, quarto aconchegante com cama, né, com dossel, roupa de cama macia, iluminação suave, grandes janelas com luz natural e assim sucessivamente. Ela vem descrevendo características, né, do que exatamente ali queremos naquela imagem, tá? Mas o que eu acredito assim, o que eu acho tão importante, será que realmente é o fim dos afiliados, é o fim do marketing digital contra a inteligência artificial? No meu ponto de vista, né, para quem ficou até o finalzinho vai ouvir isso aqui, no meu ponto de vista eu acredito que existe sim possibilidades de algumas coisas a inteligência conseguir substituir coisas que o afiliado faz. Por exemplo, realmente a questão do tráfego pago. Eu sinto, e eu não sei se é algo que daqui para frente pode acontecer, quem sabe tô lá prevendo o futuro, mas o Google Ads é uma ferramenta totalmente capaz de uma inteligência artificial chegar ao ponto de substituir alguém que está por detrás. Mas a gente pode falar assim, Alonso, mas existe análise de métricas, mas existe alguns dados, mas são dados muito simples, né? A gente pode perceber que tem segmentações, tem questão também de público-alvo, tem as métricas ali de onde vende, de onde não vende, mas se a gente está falando de uma inteligência artificial que aprende com o comportamento humano, eu não duvido muito, né, que com o tempo ela consegue perceber qual é o público específico, né, daquele produto em si, né? Se ele já em algum momento já é vendido pela própria ferramenta Google, a própria ferramenta já está sabendo quem são os compradores daquele produto em si, né? Então, automaticamente ele pode, vamos supor, eu construí um produto hoje voltado para segmentação de manicure, mas só que existe outros produtos da área de segmentação de manicure que já é vendido dentro do Google, e automaticamente ele pode utilizar o exemplo desse produto para começar a segmentar o de cá, e não acredito que isso na verdade assim, e não acredito que isso é algo tão distante do próprio Google começar a fazer uma inteligência artificial, né, e começar a desenvolver coisas específicas voltadas para o Google Ads. Mas o que eu acho mais importante de tudo, né, já que eu falo assim, cara, isso pode substituir uma função do afiliado? Pode, mas a única coisa que uma máquina, assim, que eu ainda acredito que não pode mudar na nossa vida, é a questão da nossa criatividade, né? Então, para deixar aquele medo de trás sobre a inteligência artificial, que será que vai mudar tudo, a única coisa que a gente não pode ter medo é que nós, como humanos em si, como pessoas pensantes, temos a capacidade de ter criatividade, né? Uma coisa muito incomum, e para todo mundo que já viu aqui que eu passei em cada site por site, a coisa mais incomum que existe em cada uma delas é simples. Eu, como pessoa que estou aqui querendo uma informação desta ferramenta, eu preciso descrever algo nela, eu preciso de características específicas, eu preciso dizer que ela faça isso, coloque aquela questão, coloque mais aquilo. Então ela precisa ainda de uma mente pensante. Então esse ainda é o nosso diferencial que trabalha no mundo digital, a criatividade. Então, para você que está aí em algum momento buscando viver do mundo digital, que nem a gente que já está aqui há muito tempo trabalhando, né? Por exemplo, eu sou formado em marketing também, então
então muitas das vezes, né, essa questão da inteligência artificial pode meter um pouco de medo, mas o que chama a atenção e que fala assim, coloca a bola novamente na nossa mão, é que a inteligência artificial ela ainda não tem a capacidade de criatividade, porque ela precisa ainda entender aquilo que eu preciso para que ela possa construir, né? Então, se em algum momento você se sentiu, cara, será que vai mudar tudo da minha vida? Pode mudar, mas não muda a sua criatividade. O mais importante, o que você tem que fazer, o que a gente tem que fazer é sempre continuar estudando, é sempre continuar buscando coisas que melhorem a nossa criatividade. Cara, eu tô vendo alguém fazendo uma página muito bacana de vendas, será que eu não posso tentar fazer igual? Eu vou utilizar uma ferramenta diferente para utilizar essas imagens, né? Então, a criatividade, a colocação, né, de detalhes vem da gente, né? Então, quanto mais detalhista, quanto mais criativo a gente for, é bem difícil que uma máquina consiga tirar a nossa marca pessoal, né, dentro do mundo digital, tá? Então, para você que ficou até o finalzinho, beijo, até o próximo vídeo. Pra galera que tá se inscrevendo, vocês são foda, que continue aí sempre assistindo a todos os vídeos aqui do canal, né? E até o próximo vídeo.